Então, a comunicação não verbal, ela aparece no nosso desenvolvimento ontogenético, né, muito antes da linguagem. Então, os bebês, a partir do momento que eles nascem, eles já têm um processo de comunicação. O mais conhecido deles é o choro, né, que comunica aos pais uma necessidade. Necessidade de comida, de calor, de fraldas limpas, fome, né? E tudo isso se passa no nível não verbal, no nível de comunicação, né, entre mãe e bebê, né, entre pais e bebês, eminentemente não verbal. E a partir do desenvolvimento, né, a partir do momento que a criança vai crescendo, ela vai aprimorando os seus processos de comunicação não verbal. Então, o bebezinho, quando nasce, ele é basicamente instintivo, né? Então, ele tem algumas expressões faciais que já são apresentadas logo depois do nascimento, ele imita algumas expressões dos adultos. Então, dessa forma, ele já se comunica, ele tem diferentes tipos de choro, dependendo da necessidade que ele apresenta. Então, um choro de fome é diferente de um choro de dor, por exemplo, ou de necessidade de afeto. Então, tem um processo de comunicação que é basicamente instintivo. O bebê não aprendeu a fazer isso, né? E os pais percebem também, detectam, até certo ponto de forma instintiva, até certo ponto pela convivência, né? Pelo treinamento. Então, eles aprendem até certo ponto também esses sinais que os bebês apresentam. E na medida que o tempo vai passando, novas habilidades vão sendo incorporadas no repertório comportamental das crianças. Então, ela passa a apresentar o seu repertório comportamental por imitação, imitação dos adultos, imitação de outras crianças, e vai enriquecendo o seu repertório não verbal, né? Gradativamente, na medida que as pessoas vão atingindo idades maiores, ele vai aumentando a capacidade de controle sobre sua comunicação não verbal, através de aprendizagem, através de treinamento, etc. Ele começa a perceber regras sociais, né, que estabelece o que é adequado, o que é inadequado, o que pode, o que não pode, né, e vai introjetando essas regras sociais, vai introjetando aspectos culturais sobre essa base instintiva, o que vai fazer com que ele desenvolva um repertório muito mais complexo, né, um repertório muito mais elaborado. Então, na verdade, quando a gente fala em comunicação não verbal, a gente tem três dimensões fundamentais. Uma dimensão instintiva, né, que faz parte, que é a base do nosso repertório não verbal. Nós temos uma dimensão que é cultural, que é essa que eu mencionei a você, né, que estabelece regras, estabelece o que é adequado, o que é inadequado. E, finalmente, a gente vai ter uma dimensão que é pessoal, né, uma dimensão idiosincrática, uma dimensão típica de cada pessoa. Então, a gente pode dizer que cada pessoa tem um repertório que é individual, né? Tem um repertório, um jeito de falar, um jeito de andar, né? Que é característico por conta das suas experiências, das suas vivências e que vai fazer com que ela adquira esse repertório dessa forma. Então, quando a gente olha para o repertório de uma pessoa, a gente tem uma conjunção, né, desses três fatores atuando concomitantemente. E parte desse repertório pode ser aprendido, né? Pode ser treinado. Então, quando você vai para um país estrangeiro, por exemplo, os guias turísticos já te dizem, né, algumas coisas que são adequadas ou que são inadequadas. Então, se você for para a Índia, por exemplo, você nunca deve tocar na cabeça de uma criança, que aí os pais da criança vão ter que fazer um trabalho religioso para eliminar más influências, etc. Né? Se você vai para um país árabe, você não pode entregar nada, por exemplo, com a sua mão esquerda. A mão esquerda é considerada impura. Né? Normalmente, eles fazem a limpeza corporal com a mão esquerda, e a mão direita é a mão pura, a mão esquerda é a mão impura. Então, qualquer coisa que você vá entregar para a pessoa, cumprimentar, tocar, nunca pode ser feito com a mão esquerda. E nem sentar e mostrar a sola do sapato para outra pessoa, que é um sinal extremamente ofensivo nos países árabes. Então, normalmente, essas regras, né, do que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, são razoavelmente fáceis de serem aprendidas. Então, os guias turísticos já dão algumas dicas, etc. Né? Mas o mais difícil que a gente tem quando entra em contato com uma outra cultura é a dimensão quantitativa, né? Que quando as pessoas vão conversar, por exemplo, elas tendem a
olhar para o interlocutor com uma certa frequência e desviar o olhar, né? Olhar para o ambiente, etc. Para cada país existe um tempo adequado de fixação do olhar durante a conversa, né? Existe uma distância na qual as pessoas devem ficar no momento que elas estão interagindo. E ensinar uma pessoa essas sutilezas é muito mais difícil, né? Porque não é uma coisa que você estabelece como uma regra simples, né? Tipo, pode, não pode, faça, não faça. É uma dimensão muito mais sutil. Então, a dificuldade que muitas vezes as pessoas têm em interagir com estrangeiros é exatamente essa, né? Do ponto de vista de expressividade, etc. E, na medida que as pessoas vão treinando, né, elas têm possibilidade de ir mudando um pouco esse seu repertório. Então, na medida que a pessoa seja bem observadora, por exemplo, que ela seja bem atenta, ela começa a perceber, né? Ela começa a ajustar-se, né, às diferenças ou às características do outro. De forma mais ou menos natural, né? Algumas pessoas têm uma facilidade maior para fazer esse ajuste, que em comunicação não verbal é chamado de convergência. E outras pessoas têm uma dificuldade maior, né? Então, algumas pessoas que têm uma habilidade como bons vendedores, por exemplo, como bons comunicadores, são aqueles que, até certo ponto, têm uma habilidade natural, né? uma característica de personalidade que facilita, né, esse processo de ajuste ao interlocutor. Então, se você vai falar com uma criança, ou se você vai falar com um idoso, ou se você vai falar com uma autoridade, o jeito de falar, a gesticulação, a distância, tudo isso muda, né? Então, para cada situação, você tem um processo de ajuste.